Eu vou ser muito breve, só dizer 2 ou 3 comentários que podem enquadrar o tema deste workshop. O primeiro é o seguinte. Eu acho que a missão deste governo é complexa e difícil. Porque, ao mesmo tempo, consolidar as contas públicas, reformar o Estado e pôr a economia a crescer sem endividamento é uma tarefa muito complicada. E, por outro lado, o acordo que foi estabelecido, o acordo de resgate que foi estabelecido, não serviu para criar emprego, nem servia para pôr a economia a crescer, mas sim para resolver um problema de insolvência da República. E, portanto, no meio disto, de certeza que há de haver coisas que estão a correr bem e outras que estão a correr mal. O que está a correr bem é o comportamento das exportações, como sabemos, e o outro milagre que está a ocorrer é o comportamento e a resignação da população portuguesa. Que alguns arautos, nomeadamente o conflito e da radicalização, os surpreendeu e não estavam à espera. O que é que está a correr mal? O que está a correr mal é o ritmo das insolvências. E a quebra acentuada do investimento, nomeadamente estrangeiro. No ritmo das insolvências, toda a gente fala no problema do desemprego. Mas o que provoca o desemprego é o ritmo das insolvências e das falências. Toda a gente fala da situação dramática que vivem os desempregados. Mas pouca gente fala das situações dramáticas que resultam das insolvências, nomeadamente do problema dos empresários que não têm sequer um regime de proteção social num momento como este lhes possa valer e proteger. Porque é que, na nossa opinião, estas 2 coisas estão a correr mal? Por 2 fatores. Primeiro, que toda a gente fala e que toda a gente acha que já concluiu, foi o prazo das alavancagens. As alavancagens da economia nacional está a provocar as falências. E porquê? Porque 85% do financiamento das empresas estava baseado no crédito bancário. Aquilo que se fez relativamente ao sistema financeiro está a provocar estas falências desta forma acelerada. Porque não há alternativas a este modelo de financiamento. O capital de risco não existe, o segundo mercado nunca funcionou, as políticas públicas de recapitalização das empresas ainda não foram implementadas e, portanto, a situação vive de financiamento do banco e, como o processo de desalavancagem financeira foi muito exigente, conduz a esta situação. Este é um dado objetivo. O outro, que é subjetivo, que está a correr mal. Eu cada vez me convenço mais, pessoalmente, que a equipa do Ministério das Finanças e o professor António Borges estão convencidos que o ajustamento da economia portuguesa ainda não é suficiente. Precisam de limpar ainda mais o tecido empresarial. E eu acho que estão errados. Porque aquilo que estamos a assistir, e que eles não estão a dar conta disso, aquilo que eles estão a assistir é que este processo de ajustamento já está a entrar, já ultrapassou a fase de distribuição criativa e já está a entrar no núcleo duro e competitivo da economia portuguesa, que anda à volta de 50 mil empresas, entre aquelas que exportam e algumas vocacionadas para o mercado interno, mas altamente competitivas. Também essas já estão a ser tocadas por esta situação. Eles não repararam nisso. Ou ainda não acreditam nisso. Mas da mesma forma como o movimento associativo empresarial, que há cerca de 6 ou 7 meses, dizia que havia um crédito de creche na economia portuguesa e no sistema financeiro, e também não acreditavam, eu estou plenamente convencido que também vão chegar à conclusão que o ajustamento estrutural que está a ser feito está a ser extremamente violento e que devia parar. Já está a atingir um núcleo competitivo da economia portuguesa e, portanto, não se pode agravar mais. Por fim, este programa, de facto, é importantíssimo. Foi boa medida do Governo. Permite incentivar a recuperação e não a falência e remover alguns aspectos eticamente reprováveis assumidos por alguns operadores que estavam inseridos neste processo. Como todos nós sabemos, era algo que era censurável. Não havia até palavras simpáticas para classificar o que existia relativamente a estes processos de recuperação de empresas. Espera-se que, obviamente, esta situação possa melhorar. O sucesso deste programa depende, de facto, daquilo que eu disse. Depende
se há condições ou não para alterar o processo de desalavancagem da economia portuguesa e se há compreensão ou não na equipa do Ministério das Finanças já se atingiu o limite da distribuição criativa do tecido empresarial. Vou ter estes comentários que eu gostava aqui de deixar nesta reunião. Obrigado.